Olá! Vamos falar hoje de um tema-chave do direito penal brasileiro, o concurso de pessoas. Sabe, é basicamente a forma como a lei resolve um verdadeiro quebra-cabeça, quando várias pessoas se juntam para cometer um crime. Como é que se divide a responsabilidade? Quem é o cérebro da operação? Quem só ajudou? E no final das contas, como a justiça decide a pena para cada um deles? É isso que a gente vai entender agora. Imagina só essa cena. A gente tem papéis bem claros, né? O mandante que bola o plano todo, o cúmplice que arranja o carro de fuga e o vigia, o olheiro. A grande pergunta é, será que todos eles vão responder pelo mesmo crime? Pois é, o direito brasileiro tem uma teoria principal para organizar essa situação, e é por aí que a gente vai começar a nossa análise. Então, a base para a gente entender tudo isso está num princípio central. É o ponto de partida de toda a lógica jurídica sobre o assunto aqui no Brasil. E essa base é a chamada teoria monista. A ideia aqui é bem direta, na verdade. Em princípio, a lei não vai separar as coisas em crime do mandante, crime do motorista, crime do vigia. Não. Ela enxerga um único crime, por exemplo, um roubo. E todo mundo que, de alguma forma, contribuiu para ele, responde por esse mesmíssimo crime. É uma lógica de um crime, vários responsáveis. É daqui que tudo parte. E isso não é só uma ideia, não. Está lá, escrito na lei. Esse é o artigo 29 do nosso Código Penal. A parte mais importante aqui é de qualquer modo. Isso mostra o quanto a lei é ampla. Mas olha só o finalzinho. Na medida de sua culpabilidade. Isso já está uma dica importante de que, mesmo o crime sendo um só para todos, a punição pode sim ser diferente. Certo. Mas espera aí, não é qualquer ajuda ou qualquer grupo de pessoas que já configuram concurso de pessoas. A lei é bem clara e exige que 4 condições específicas estejam presentes. Sem todas elas, legalmente, não dá para falar em crime em conjunto. E são estes aqui os 4 requisitos. Primeiro, óbvio, né? Pluralidade de agentes, ou seja, tem que ter mais de uma pessoa. Segundo, a conduta de cada um tem que ter sido relevante. Tem que ter feito alguma diferença para o crime acontecer. Terceiro, e esse aqui, olha, é fundamental, o tal do liame subjetivo. Imagina isso como um acordo de vontades, sabe? Uma conexão, um tamo junto para fazer aquilo acontecer, mesmo que ninguém tenha falado nada. E por último, a identidade da infração. Quer dizer, todo mundo tem que estar mirando no mesmo crime. Faltou um desses 4? Pronto. Já não se fala em concurso de pessoas. Ok, agora que a gente já sabe quando um crime é considerado em grupo, vamos começar a separar os papéis. A lei faz uma distinção muito importante entre quem é considerado autor e quem é partícipe. Basicamente, a diferença toda gira em torno de uma palavra: controle. O autor é quem tem o domínio do fato. A pessoa que comanda o jogo, que decide se o crime vai rolar ou não. O partícipe, por outro lado, é um colaborador, alguém que ajuda na jogada, mas não está no controle. E essa diferença de papel vai ser fundamental na hora de definir a punição de cada um. Vamos aprofundar um pouco mais na figura do autor. Ser autor não é só apertar o gatilho, entende? Pode ser o autor intelectual, o cérebro por trás de tudo, ou então podem ser vários coautores que dividem o controle da execução. A palavra-chave, de novo, é controle. Já o partícipe, ele age meio que nas beiradas. A ajuda pode ser moral, tipo quando alguém convence o outro a cometer o crime, ou pode ser material. Lembra do nosso exemplo do assalto? Aquele vigia que só fica olhando e avisa se a polícia está vindo? Ele é um exemplo clássico de partícipe material. Ele não tem o controle do assalto, mas a ajuda dele foi importante. Mas dentro da categoria de autor, ainda existem algumas subdivisões. Temos a autoria imediata, que é a pessoa que literalmente põe a mão na massa. A autoria mediata é a do mestre dos fantoches, que usa outra pessoa como instrumento. A coautoria é quando vários chefes dividem o controle. E tem também a autoria colateral. Essa cria um cenário bem interessante que vale a pena a gente olhar com mais calma. Pensa nessa situação aqui. 2 assassinos. Eles querem matar a mesma pessoa, atiram ao mesmo tempo, mas um não sabe do outro. Não combinaram nada. Ou seja, não existe aquele liame subjetivo que a gente falou. Os 2 queriam a mesma coisa, mas não tinham um plano em comum. E aí surge o problema jurídico. A perícia examina e não consegue dizer qual dos 2 tiros matou a vítima. E agora? Como é que a justiça resolve isso? Alguém vai ser condenado pelo assassinato consumado? A solução que o direito encontrou é essa. Como é impossível provar quem de fato causou a morte, ninguém pode ser condenado por ela. Então, o que a lei faz? Pune os 2 pela intenção e pelo ato que eles praticaram, a tentativa de homicídio. É uma saída lógica para lidar com essa incerteza. Tudo isso nos leva, naturalmente, para a próxima pergunta. Se a teoria monista diz que o crime é um só para todo mundo,
Quer dizer então que a pena vai ser igualzinha para todos? A resposta mais curta é não. Não necessariamente. A lei, depois que estabelece essa regra geral de crime único, cria umas salidas importantes para poder individualizar a pena de cada um. E aqui estão as duas principais exceções do artigo 29. A primeira delas permite reduzir a pena daquele vigia do nosso exemplo, sabe? Se a participação dele for considerada de menor importância. A segunda protege aquela pessoa que, por exemplo, combinou de participar de um furto, mas na hora o parceiro resolveu matar alguém cometendo um latrocínio. Se essa morte não era previsível, essa pessoa vai responder só pelo crime que ela queria, o furto. E não para por aí. O artigo 30 traz mais uma regra importante para essa individualização da pena. A dúvida é, o que é uma característica pessoal de um dos criminosos se aplica ou não aos outros? O que isso significa na prática? Bom, se um dos ladrões é reincidente, esse histórico ruim é só dele, não vai aumentar a pena dos parceiros. Agora, se o crime foi feito durante a noite, que é uma circunstância objetiva do fato, isso sim pode aumentar a pena de todo mundo que sabia que o plano era agir à noite. E para fechar, vamos falar de uma última questão. E se o plano todo nunca sair do papel? A resposta está no artigo 31 e é bem direta. Todo aquele planejamento, o acordo, a compra de uma ferramenta, a instigação, nada disso é punível se o crime, no mínimo, não for tentado. Isso mostra um princípio muito forte do nosso direito penal: a divisão clara entre os atos de preparação e os atos de execução. A lei, no geral, só começa a agir quando essa fronteira é cruzada. A fase de planejamento, por mais detalhada que seja, costuma ficar de fora da punição. A não ser, claro, que a própria preparação já seja um crime por si só, como comprar uma arma ilegalmente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Essa linha que separa o que é só preparação e o que já é tentativa de crime é uma das áreas mais cinzentas e debatidas do direito. Definir o momento exato, aquele ponto em que não há mais volta, é um desafio diário para advogados, promotores e juízes. O que de fato separa uma ideia perigosa de um ato criminoso? Essa é uma pergunta que continua bem no centro dos debates jurídicos.